Oi, gente! No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a vida de Saul. Saul, ele foi um rei escolhido por Deus, né? Teve o profeta Samuel e o profeta foi lá e escolheu Saul, ungiu Saul como rei de Israel. E Saul, quando ele foi chamado por Deus, eu acredito que ele tinha um coração ali voltado com as coisas de Deus, um coração que fez com que ele chamasse a atenção de Deus, tanto que Deus escolheu ele, entre muitos outros homens, escolheu justamente ele para ser o rei de Israel. Só que numa batalha, ele foi lá conquistar uma cidade e Deus deu uma instrução clara para Saul e disse: vá, conquiste e não fique com os despojos daquela cidade. Não fique com os animais, não fique com as pratas, com o ouro, com as mulheres, não fique com nada. Só que Saul, ele desobedeceu a Deus. E é de onde vem aquele texto tão famoso onde diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Saul, ele desobedeceu a Deus e fez sacrifícios com aquilo que Deus ordenou para que ele não tocasse, para que ele não levasse como despojos. E sabe, queridos, precisamos ouvir essas histórias para nos fortalecer em Deus. Sabe que quando Deus ele nos pede para fazer algo, tem que ser do jeito dele, tem que ser da maneira dele, tem que ser como ele pede. Porque quando a gente coloca a nossa vontade, a nossa opinião, muitas vezes está contra a vontade de Deus. E nós estamos sendo irresponsáveis e nós estamos sendo desobedientes. Deus ele não quer sacrifícios se não houver obediência. Realmente, queridos, é melhor obedecer do que sacrificar. E sabe que Samuel, ele ficou ali muito triste, porque Saul teve essa atitude, porque Saul não se arrependeu, porque Saul ainda tentou justificar aquele erro com os sacrifícios. E Samuel se entristeceu, Samuel ficou muito abatido. E um dia Deus falou para Samuel: por que você tá assim? Por que você tá tão apegado, você está tão triste com alguém que eu já rejeitei? Meu Deus, ouvir isso de Deus que já rejeitou deve ser um sentimento de tanta dor, de tanta decepção. E Samuel olhando aquilo, porque na verdade o que Deus queria falar para Samuel, disse assim: ei, você não é mais amoroso do que eu. Você não ama mais Saul do que eu. Eu amo mais Saul do que todas as pessoas, inclusive mais do que você, Samuel. Então por que você tá tão abatido? Por que você tá tão desesperado por alguém que eu já rejeitei? E eu não rejeitei por minha vontade própria, né? Vamos colocar assim, pela situação. Deus não rejeitou Saul porque ele mudou de ideia. Uma vez Saul prestava, outro dia Saul não prestava, não. Mas foi uma escolha de Saul não obedecer a Deus. Não obedecer da forma que Deus queria que ele obedecesse. Não ter o coração voltado a obedecer, sabe? A ser servo, a ter uma convicção de que Deus mandou e que eu devo fazer aquilo que Deus mandou, custe o que custar, fale o que falar, haja o que houver. Quando Saul se viu naquela posição de rei, eu acredito que o poder possa ter subido ao coração e naquele momento ele achou: ah, eu sou o rei, eu posso fazer o que eu quiser, eu pego os despojos, eu queimo ali um sacrifício para Deus e pronto, tá tudo bem. Sabe, gente, isso é muito importante a gente entender, que a gente não compra Deus, que a gente não pode andar com uma vida irresponsável, desobediente, uma vida em que a gente peque e a gente faça penitências. Ah, eu vou ler a Bíblia toda em uma semana para que Deus me perdoe, e não se arrependa daquele ato cometido. Não, não é assim que funciona.
A gente não compra a Deus com sacrifícios. A gente não compra a Deus com orações. A gente vai conquistar, sabe, lugares altos, cargos altos, se é da sua vontade. Até você que é chamado para o ministério, Deus vai te confiar em lugares altos, a um povo numeroso. Se você for fiel àquele povo que ainda está em menor número, que Ele chamou você para cuidar, para apacentar. Então é muito triste isso, o que aconteceu com Saul. Nós, infelizmente, testemunhamos pessoas que paralisam e que param na metade daquilo que Deus mandou fazer, simplesmente porque queria fazer do seu jeito, simplesmente porque queria fazer da sua vontade. Era mais cômodo, era mais confortável, mas Deus, Ele não aceita esse tipo de coisa. Deus, Ele é um Deus amoroso, Ele é um Deus bondoso, Ele não vai te pedir nada do que você não possa dar. Aliás, não há nada que a gente possa dar a Deus que Ele já não tenha. Então, aquela vida de Saul, aquela vida que fez Deus escolher ele para ser um rei, ele jogou fora por causa de uma desobediência. Que a gente não seja, queridos, assim. A gente precisa entender que tem pessoas que serão tocadas pela nossa própria vida. Tem pessoas que vão conhecer Jesus através da nossa vida. Não é muitas vezes pela nossa pregação, não é muitas vezes pelo que a gente fala de Jesus, mas é principalmente aquilo que a gente vive da palavra de Deus, aquilo que a gente pratica da palavra de Deus. Não adianta nós, e eu já falei isso em vídeos anteriores, que não adianta a gente simplesmente saber a teoria sem a prática, sabe? Nós temos que colocar na nossa mente que as nossas atitudes, elas falam muito mais do que palavras. Uma coisa que precisamos entender é que a nossa obediência, ela tem que ser constante. Nós temos que ter uma obediência perseverante, independente de Deus falou, vai acontecer, independente de eu não estar vendo hoje, eu vou continuar orando, eu vou continuar declarando, porque essa é a vontade de Deus para minha vida, essa é a vontade de Deus para minha família, é isso que Deus pede de mim, é isso que Deus espera de mim. Se Ele quiser que eu pregue, eu vou pregar, se Ele quiser que eu me cale, eu vou me calar, se Ele quiser que eu grave vídeo, eu vou gravar, mesmo sendo desconfortável, mesmo ficando com vergonha, eu vou fazer aquilo que Deus mandar. Não adianta se sacrificar se não obedecer. Amém? Então eu espero ter ajudado, que Deus abençoe você, abençoe sua família e não esquece de guardar seu coração, amar Deus sobre todas as coisas e não falar mal de ninguém. Um beijo, até o próximo vídeo.